pessoal, vamos para nossa aula de logaritmos agora sobre situação-problema. Quero fazer uma abordagem muito útil e muito objetiva para questões contextualizadas sobre logaritmos, tá? Para quem vai fazer Enem ou vestibulares que gostam muito de problemas contextualizados, de situações bem atuais, essa aula daqui vai ajudar demais você a poder sistematizar o raciocínio e com certeza acertar muitas questões, tá bom? Eu fiz aqui um esqueminha, tá? Isso aqui não é uma regra, tá? Até porque não existe regra para fazer questão contextualizada, tá? Eu coloquei isso como uma orientação geral. O que significa isso? É uma ideia que é aplicada em muitas questões, talvez na maioria dos problemas sobre logaritmos, sobre situação-problema, a maioria, essa orientação geral, ela serve. Então eu coloquei aqui como se fosse uma boa dica para você pensar no problema e montar esse esqueminha e com certeza vai se dar bem, tá bom? Se liga. Então a orientação geral é a seguinte: você vai montar a função, geralmente é uma função exponencial, é uma situação de algo cumulativo, tá? Pode ser crescente ou decrescente. Então vai montar uma função exponencial geralmente com essa aparência, b vezes a elevado a x, b é o valor inicial enquanto começa, o a é o fator de aumento ou de redução, pode ser, vamos supor, aumenta 20%, fica 1.2, aumenta 30%, 1.3, dobra, o fator de aumento é 2, beleza? Triplica, o fator de aumento é 3, diminui aqui, ó, pode ser redução, diminui 10%, o fator de aumento é 0,9, diminui 1%, 0,99, diminui 20%, 0,8 e assim por diante, tá? Falei vários números para a gente entender. E x, que vai ser a nossa variável, a gente vai contar como os períodos. Eu acho mais legal pensar em períodos do que necessariamente no tempo, na unidade que a questão fala. Por exemplo, se ele fala que uma coisa aumenta por semana, vamos chamar de x o número de semanas. Se ele quiser saber o número de dias, depois a gente multiplica por 7. Vamos supor em anos, aí a gente chama x o número de anos. Se ele quiser saber em meses, depois a gente multiplica por 12. Ou ele pode falar alguma coisa em meses, você chama x o número de meses. Se ele quiser saber em anos, depois a gente divide por 12 no final. Então eu acho mais compacto, fica menos poluída a função se a gente pensar em x como períodos, é mais legal, tá bom? E aí montou a função, segundo passo, isolar a elevado a x. O que significa isso? Nada demais, significa passar o b dividindo. Então vai ficar o y dividido por b igual a elevado a x. Isolou a elevado a x, vem para o terceiro e último passo. Qual é? Aplicar o logaritmo em ambos os lados da equação. Então o logaritmo é uma função injetora, então se você tem a igual a b, você pode dizer que log de a igual a log de b. Então aplicar o logaritmo é isso, tá? A elevado a x igual a alguma coisa, aí você fala que o logaritmo desse a elevado a x é igual ao logaritmo dessa alguma coisa, tá bom? Essa é a ideia. Eu botei aqui de branco uma coisinha, geralmente são decimais ou naturais. Isso é a grande maioria, quase todas as vezes. Ou é um logaritmo na base 10, ou é um logaritmo na base E, aquele número irracional que a gente comentou em aulas anteriores também, que é o logaritmo neperiano ou logaritmo natural, tá bom? Então quando a gente aplicar o log dos dois lados, ou aplica log de uma coisa igual a log de outra, na base 10, ou aplica ln de alguma coisa igual a ln da outra, as propriedades são as mesmas, tá? Não vai mudar nada. Só que normalmente é log na base 10 ou log na base E, que é o famoso ln. Eu coloquei um exemplo aqui. Aqui nessa aula de agora a gente vai fazer vários exemplos de situação-problema. Esse aqui é um exemplo mais simples, digamos, um mais rapidinho que a gente vai fazer. Em seguida eu resolvo outros. Então olha só. Bom, vou ler aqui. A população de uma cidade aumenta semestralmente 1%. Em quantos anos, a partir de hoje, a população triplicará? Dados, ln de 1,01 igual a 0,01, ln de 3 igual a 1,10. Bom, ele deu um logaritmo natural, então a gente já sabe que no final, na hora de aplicar os logaritmos, eu vou usar um logaritmo natural, mas as propriedades são as de sempre, as mesmas, tá? Então vamos seguir nossa dinâmica aqui, vamos seguir nosso esquema, né, da orientação geral. Primeira coisa é montar a função, tá? Então, eu falei que normalmente é exponencial, né? Aumenta semestralmente de maneira cumulativa. Então, vamos montar a função.
y igual B, um valor inicial, é a população inicial, a gente vai chamar de B. O fator de aumento é sempre 1 mais a porcentagem, caso seja um aumento, ou 1 menos a porcentagem, caso seja uma redução, tá? Nesse caso, como a população está aumentando, então ficaria 1,01, que é 1 mais 1%, tá? Elevado a x. X aqui eu vou destacar, é o número de períodos. E aí a gente vê o que vai usar na hora, tá bom? Nesse caso, os períodos são semestres. Bom, a pergunta dele é: em quanto tempo, a partir de hoje, a população triplicará? Quer dizer, a população final, que é o Y, vai ser o triplo da inicial, que era B. Então eu vou escrever aqui 3B igual a B vezes 1,01 elevado a x. Primeiro passo, ok, fizemos o primeiro passo da orientação. Segundo passo, isolar o a elevado a x. Vamos cancelar o b aqui. E aí, ó, nossa segunda missão está cumprida. Isolei o a elevado a x. Agora, terceiro passo, aplicar um logaritmo em ambos os lados. Como eu falei, normalmente decimais ou naturais. Aqui ele deu o logaritmo natural. Então, vou aplicar o logaritmo natural, que é o ln. Não tem nada demais aqui. ln de 3 igual a ln de 1,01. E as propriedades são as mesmas. Aqui ele deu o ln de 3, 1,1. E esse x, que é o expoente, passa multiplicando como em qualquer logaritmo. O logaritmo de 1,01 ele dá aquele 0,01x. Então, ficou 1,1 dividido por 0,01. Não esquece, dividir por 0,01 é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então aqui ficam 110 períodos, cada período é um semestre. 110 semestres. Se ele quer saber em anos, o que você faz? Cada ano tem 2 semestres, então basta dividir por 2, não é? Então aqui eu teria 55 anos. Estão vendo? Seguindo essa orientação ajuda bastante. Vou repetir. Monta a função, valor inicial, fator de aumento ou desconto elevado ao número de períodos. Montou, isola o a elevado a x, aplica o log dos dois lados e aplica as propriedades. O que vai diferenciar é que pode ter uma questão que dê mais trabalho, você faça mais continhas e outra menos continhas, mas a ideia é a mesma, tá bom? Vamos para a segunda questão, se liga aí. Próxima questão diz o seguinte: em uma liga metálica, Bom, a próxima questão diz o seguinte: uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus, diminui 1% a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para o log de 3 e 1,041 como aproximação para log de 11. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus é o mais próximo de... Olha essa questão. A gente vai montar da mesma maneira que a gente fez a questão anterior, tá bom? Valor inicial, qual é a temperatura que a liga metálica sai do forno? 3.000. Então vai ficar assim, 3.000. Ela diminui 1% a cada 30 minutos. Então, o fator é de redução. Então, qual vai ser? 1 menos 1%, 0,99. Então, vai ficar 0,99 elevado a x. X são os períodos. Períodos de 30 minutos. Tá? Mas eu vou chamar x aí dos períodos de 30 minutos. Pergunta dele: quanto tempo vai durar até que a liga atinja 30 graus? Então, 30 vai ser aqui. Consegui montar a minha função exponencial. O primeiro passo já está resolvido, tá bom? Qual é o segundo passo agora? Isolar o a elevado a x. Vamos lá. Quando eu passar dividindo, fica 30 sobre 3.000. Dá até para cancelar aqui. 1 sobre 100 igual a 0,99 elevado a x. Posso até dizer
0,99 elevado a x, 100 é 10 a menos 2. Aí é a hora de usar o logaritmo, tá bom? A questão deu logaritmo decimal. Use o logaritmo na base 10. Então tudo certo. Não é o logaritmo neperiano dessa vez, é o logaritmo decimal, mais tradicional. Então vamos lá, fazer o seguinte, aplicar a nossa terceira etapa, o logaritmo dos dois lados. Olha só, log de 0,99 elevado a x igual ao log de 10 a menos 2. Esse log de 10 a menos 2, como é na base 10, eu posso colocar direto aqui, menos 2, não tem problema nenhum, tá bom? Agora aqui, 0,99 elevado a x, passo o x multiplicando. E eu vou trocar aqui 0,99 por 99 sobre 100 igual a menos 2. Log da divisão, como é que a gente faz? Subtração dos logs. Então fica x igual a log de 99 menos log de 100 igual a menos 2. Log de 100 é 10 ao quadrado, né? Se log de 10 a menos 2 é menos 2, log de 10 elevado a 2 é 2. Tá? Então esse aqui já vai dar 2. E o meu 99 eu vou fatorar, eu vou colocar aqui 3 ao quadrado vezes 11, para poder usar as minhas propriedades de sempre. Então vai ficar x vezes log de 3 ao quadrado mais log de 11 menos 2 igual a menos 2. Passa multiplicando. Então, como eu tinha dito, não tem uma ideia muito complicada. É apenas montar a função e sair usando as propriedades. Por isso que a gente passou aula a aula, acho que na segunda aula a gente treina, na terceira aula, as propriedades operatórias. É tão importante para dominar isso aqui e a gente não se enganchar. Bom, pensei que ia dar nesse espaço, mas não deu não, vamos terminar aqui. A questão fornece para a gente o logaritmo de 3 e o de 11, vou substituir. O logaritmo de 3 ele dá uma aproximação que não é a mais simpática, dá 0,477, mas o logaritmo de 11 ele dá 1,041 menos 2 igual a menos 2. Então vamos fazer essa continha aqui, 0,954 mais 1,041 menos 2 igual a menos 2. Passa dividindo, x dá aproximadamente 400. Essa conta vai dar 400, só que são 400 períodos de 30 minutos. Cada hora tem 2 períodos de 30 minutos, né? Então são 400 períodos de 30 minutos. Consequentemente são 200 horas. Já que cada hora são 2 períodos de 30 minutos. Então tá aí, feito um problema. A ideia é igualzinho à primeira, não mudou nada. Agora, como os números não eram tão simpáticos quanto os do primeiro, a gente demorou um pouco mais para fazer a conta, deu mais trabalho, porque o número, né, dá um pouquinho mais de trabalho. Apareceu 99, que é 3 ao quadrado vezes 11. Já na outra questão da população, o número que a gente colocou já era o logaritmo que ele deu, então foi muito mais rápido, né? A gente vai fazer agora um outro exemplo. Se liga aqui. O outro exemplo. Então, eu fiz questão de botar esse outro exemplo aqui, por quê? Para a gente não ficar pensando que toda questão que for uma situação, problema, vai ser desse jeito, isso vale para sempre, é a salvação. Não, pode acontecer. Eu disse que, de um modo geral, as questões são montando a função exponencial no início, mas pode ter uma diferença, a gente tem que saber identificar direitinho, tá? Vou fazer uma questão bem interessante, olha só. Diz assim: uma nova terapia que aumenta as chances de cura e diminui o tempo de tratamento aos pacientes com hepatite C estará disponível no Sistema Único de Saúde no próximo ano. Composto pelos medicamentos Declatasvir, Cimeprevir e Sulfosbuvir, o novo tratamento vai beneficiar 30 mil pessoas em 2016. Então, olha só, são 30 mil pessoas em 2016.
Vamos entender como é que funciona isso. Se o governo aumentar a compra destes medicamentos em 20% cumulativamente em cada ano seguinte a 2016, em quantos anos contados a partir de 2016, o número total de beneficiados atingirá 2 milhões. Beleza? Aí ele deu 2 logaritmos para a gente. Olha o que ele está dizendo, que todo ano vai comprar 20% a mais. E aí, quantas pessoas vão estar beneficiadas num total? 2 milhões. Aí é que o pessoal se engana. Muita gente quer chamar isso aqui de 30 mil e quer colocar o 20%, 1,2 elevado a x, e igualar a 2 milhões. Está errado. Por que está errado? É isso que dá muitas vezes a gente ficar meio preso a um bizu, alguma coisa, e aí é perigoso, a gente pode perder uma questão por causa disso, tá? Significa o seguinte, em 2016 ele vai comprar 30 mil. Em 2017, o governo vai comprar 20% a mais, vai comprar 30 mil vezes 1,2. Em 2018, vai comprar 20% a mais do que comprou no ano anterior, então vai ficar 1,2 ao quadrado vezes 30 mil. Em 2019, 1,2 ao cubo vezes 30 mil. E assim por diante. Ele quer saber quando vai ter curado 2 milhões de pessoas, mas isso aqui não é um determinado elemento, é a soma deles. Quer dizer, a soma das pessoas que foram curadas, tratadas em todos os anos, tem que dar 2 milhões. Então é o somatório. 30, eu vou deixar para colocar o mil quando eu for botar a fórmula. 30 mais 1,2 vezes 30 mais 1,2 ao quadrado vezes 30, nananã, somando tudo, 2 milhões. É assim, é o somatório em 2016, mais 2017, mais 2018, mais 2019, mais 2019, enfim, somando todos os anos tem que dar 2 milhões. Note que essa sequência que está aqui, se você olhar com carinho direitinho, é uma TG, é uma progressão geométrica de razão 1.2, tá bom? A gente tem o primeiro termo, a gente tem a razão e a gente tem o resultado da soma. A gente só não sabe quantos termos tem, porque na verdade essa é a pergunta, quantos anos vão se passar? Então eu vou usar a fórmula da soma da TG finita, que também vai cair numa função exponencial, e logo depois a gente aplica o logaritmo. Então essa questão é um pouquinho mais difícil, porque você precisa fazer essa interpretação, tá bom? Então vai ficar assim, soma dos termos da PG finita, vamos relembrar, A1 e elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Que é a razão, A1 é o primeiro e n é a quantidade. A soma eu já tenho 2 milhões, vamos colocar 2 vezes 10 a sexta, tá bom? 2 milhões, 2 vezes 10 a sexta. O primeiro termo é 30 mil. 30 mil, 30 vezes 1000, 3 vezes 10 ao cubo. A razão é 1.2 elevado a n, que eu não sei, dividido por 1.2 menos 1. Basicamente a gente tem que resolver essa equação. E aí é só ir com calma. Vamos lá. Cancelar algumas coisinhas, né? Por exemplo, aqui eu tenho 3 vezes 10 vezes 10 a terceira, quer dizer, 3 vezes 10 a quarta. Eu posso cancelar tudo isso aqui com esse 10 a sexta, sobra 10 ao quadrado, tá bom? Então, e aqui eu tenho 0,2, que passa multiplicando por 2, ficou 0,4 vezes 10 ao quadrado. E aqui ficou 1,2 elevado a n menos 1. Eu dei uma aliviada grande e o 3 aqui, não posso esquecer de multiplicar. Beleza? Então, de novo, 1,2 menos 1, 0,2 passa multiplicando 0,4. E aqui, quando eu simplifiquei, ficou 10 ao quadrado. 0,4 vezes 10 ao quadrado, 40. Igual a 3 vezes 1,2 elevado a n menos 1. Passa dividindo 40, dá 40 terços. Igual a 1,2 elevado a n menos 1. Isolar o 1,2 elevado a n, que é nosso objetivo de sempre, tá?
1,2 elevado a n passa 1 somando, fica 40 sobre 3 mais 1. Tiro o MMC, vai ficar 3, então vai dar 43 terços. 1,2 elevado a n igual a 43 terços. Essa é a hora de usar o logaritmo, ele deu na questão, tá? Você está acompanhando aí com o PDF, né? Lembrando que está na descrição do vídeo. Ln de 43 terços é 2,7 e Ln de 1,2 é 0,18. Então, vou aplicar o Ln dos dois lados. Ln de 1,2 elevado a n igual a Ln de 43 terços. Passa multiplicando. Ln de 1,2 ele deu 0,18 e aqui 2,7. Quem vai ser n? 2,7 dividido por 0,18 dá exatamente 15. Quer dizer que é preciso 15 anos, beleza? Então, olha só nessas duas questões que eu fiz. A primeira, a ideia era simples de montar, mas dava um trabalhinho na conta. A segunda, na minha opinião, a ideia não é tão simples de montar e a conta também dá um trabalhinho, tá certo? Mas perceba que a essência é essa. É montar a função, quando eu conseguir arrumar bem bonitinho assim, a elevado a x igual a um número, jogo o logaritmo dos dois lados e uso as propriedades, beleza? Vamos fazer mais uma questão agora, preste atenção. A questão diz o seguinte: um contrato de empréstimo prevê que quando uma parcela é paga de forma antecipada, conceder-se-á uma redução de juros de acordo com o período de antecipação. Nesse caso, paga-se o valor presente, que é o valor naquele momento, e aí mais uma parcela futura. Então, se você quiser, vamos supor, financiou uma casa, você paga a prestação na hora que você tem que pagar, e se você quiser pagar uma parcela mais da frente, você tem alguns descontos, tá? E ele vai conceder um desconto dependendo do número de meses que você está antecipando, tá bom? Ele diz assim: o valor a futuro é dado por essa fórmula aqui. V igual a... Eita, eu escrevi errado. V igual a P vezes 1 mais I elevado a I. Que na verdade é a nossa fórmula exponencial para juros, né, ou para uma progressão geométrica, é a mesma coisa, tá bom? Diz assim: em um contrato de empréstimo com 60 parcelas fixas de 820, então o valor da parcela é 820, uma taxa de juros de 1,32%, taxa 1,32%, ou seja, se você quiser saber 0,0132, tá bom? O fator, que é 1 mais I, ele se transformaria em 1,0132, tá? Elevado a I. Bom, diz assim, ó: junto com a 30ª parcela será paga antecipadamente uma outra parcela, desde que o desconto seja superior a 25% do valor da parcela. Ou seja, o valor com o desconto, ele é dado da seguinte maneira: a parcela com desconto, ela é 820. Ao invés de você aplicar os juros, você vai tirar os juros. Então, quando a gente aplica, a gente vai multiplicar, quando a gente retira, a gente vai dividir. Então, o valor da parcela com desconto é 820 sobre 1,0132 elevado a n, onde n é o número de meses que eu quero antecipar, tá bom? Tem uma coisa, eu fiz uma aula sobre antecipação de parcelas em juros compostos. Eu vou deixar o link dessa aula na descrição do vídeo, tá bom? Então vale muito a pena, se você quiser inclusive parar o vídeo aqui para assistir a essa antecipação em juros compostos, pode assistir e depois voltar para essa questão. Talvez até entenda melhor o raciocínio que eu estou usando, mas é muito importante, vale muito a pena. Eu realmente recomendo assistir essa aula sobre antecipação de parcelas. Mas vamos lá. Essa é a parcela com desconto e tem que ser no mínimo, né, tem que ser superior a 25% do valor original.
Lembrando que se você vai ter um desconto de 25%, tá? O desconto tem que ser superior a 25%, né? Então, se você vai ter um desconto de 25%, você está pagando, na verdade, 75%. Então, a parcela com desconto tem que ser menor que 75% do valor original da parcela, que é 820. Então, a parcela com desconto é isso aqui, tem que ser menor do que 75% do valor original da parcela. Dá para a gente cancelar, vai ficar 1 sobre 1,0132 elevado a n menor 75% é 3/4, né? Vou multiplicar meios por extremos, vai ficar 1,0132 elevado a n, como ele vai passar para cá, vai ficar maior, o 4 passa para cima, o 3 passa dividindo, maior que 4/3. Esse é o momento de usar o logaritmo, tá bom? Vamos lá. 1,0132 elevado a n maior, vou até deixar um espacinho aqui que 4/3. Vou usar o logaritmo dos dois lados. Deixa eu ver a aproximação que ele deu. Ele deu ln de 4/3 e o ln de 1,0132. Olha os valores que ele deu, tá? Passa multiplicando, vai ficar n vezes ln disso aí 0,0131 e ln de 4/3 0,2877. Então, como eu falei, no final das contas, né, a essência vai ser essa daqui. Às vezes o que é mais chatinho é montar, tá? Não esquece de assistir a aula que eu falei sobre antecipação de parcelas. Então, n vai ficar 0,2877 dividido por 0,131. Isso aqui, 0,131, dá aproximadamente 21,9. Ou seja, tem que ser no mínimo 22 parcelas. Lembrando que isso aí vai ser pago junto com a 30ª parcela, tá? Tem no texto isso. Então são 22 parcelas a partir da 30ª, ou seja, ele vai adiantar a parcela de número 52. São 22 parcelas depois da 30ª. Então vai ser a parcela de número 52, o que está na letra C de casa. Beleza? Essa foi a questão do Enem de 2019. Então não foi uma questão muito simples, é uma questão bem interessante. Mistura os temas, né, de juros compostos com a ideia de antecipação de parcelas e com logaritmo também, beleza? Então a gente fica por aqui com essas questões, espero que tenha ajudado. Tem outros exercícios que vocês podem fazer também para reforçar cada vez mais essa ideia, tá bom? Até a próxima!